Boas bustileiros, este a falar aqui é o Cisplatino. Recentemente um meme chamado Guiana Brasileira ficou famoso, onde criava um cenário imaginário onde Portugal virava uma Guiana do Brasil, aumentando ainda a rivalidade dos bustileiros contra os comedores de bacalhau. Aí me perguntei, de onde surgiu essa briga? E pesquisando a fundo encontrei a origem dessa treta de países subdesenvolvidos. E para entrar no clima vou narrar tudo isso com esse sotaque aqui. Vamos desde o começo. Brasil, anos 80. Para quem sabe de história, já deve estar ciente que nessa época o bananil estava em crise, muita inflação, políticos incompetentes. Resumindo, o brasileiro só tomava no rainbow. Com essa situação os mais ricos fugiram para outros países, os que tinham pelo menos um inglês bom foram para a França e Estados Unidos. Os semi-analfabetos foram para Portugal, pois lá já se falava português. Porém, vocês já sabem, brasileiro não tem educação nenhuma em outro país, então eles fizeram a festa em Portugal, inclusive tiveram que criar novas leis por conta disso, fazendo os nossos amados brasileiros serem mal falados na nossa futura Guiana. Ano vai e ano vem, e assim acabou viralizando vídeos de portugueses falando que o Brasil só tem bandido e prostituta. Porém, o mundo não gira, o mundo capota. Em 2008 a Europa passou uma crise pesada, tão pesada que muitos guianenses ficaram na pobreza, e por ironia do destino, o Brasil em 2008 não foi afetado por essa crise, tanto que o próprio Brasil ajudou financeiramente Portugal. Com desemprego em alta os tugas vieram ao Brasil em busca de empregos, e como o brasileiro não perde a oportunidade de zoar os portugueses então eles caíram em cima. Aí os brasileiros começaram a falar que Portugal era uma favela, que o sotaque era horrível, que a mulherada da Tugalândia tinha bigode, resumidamente, devolvendo toda a zoação que os portugueses fizeram nos anos 80. Ainda há vestígios dessa treta no YouTube. Um grande exemplo é esse canal aqui de um brasileiro que era exclusivamente feito para zoar portugueses. Nela encontrei notícias bem pesadas, como uma onde um brasileiro foi estudado por socos somente por ser brasileiro, e o conteúdo era provar que os portugueses não deveriam ser bem-vindos no Brasil em 2008. Agora dando um salto temporal até 2014, onde o Brasil estava entrando em uma crise econômica, graças ao nosso querido governo do PT. Com isso vários brasileiros fugiram para Portugal. De novo, brasileiros vota faz a cagada e vai para outro país pelo visto, e com isso os mesmos ataques aconteceram. Vários brasileiros foram perseguidos. Houve até pichações em faculdades pedindo para os brasileiros voltarem para sua terra, pois tinham muitos brasileiros nas faculdades portuguesas. Os tugas estavam a reclamar que os brasileiros estavam comendo as mulheres deles. Enfim, foram anos muito sombrios, até que chegou 2020. Com a pandemia a taxa de imigração de brasileiros aumentou, junto isso a xenofobia contra os mesmos. Há relatos de muitos brasileiros chamados de macacos pelos portugueses. Inclusive um grupo de portugueses mandou uma carta para a embaixada do Brasil ameaçando o presidente atual do Brasil, o Lula, dizendo que não tinham medo dos brasileiros nem do presidente macaco deles. Passada a Embaixada do Brasil recebeu um e-mail em tom ameaçador para os concidadãos do país, com referência a possíveis massacres em áreas frequentadas por negros e brasileiros. A mensagem surge a dias do Fórum Jurídico, que tem lugar em Lisboa e vai contar com a presença de vários políticos brasileiros. Na carta lê-se que Portugal é uma terra de brancos e para brancos e que no sagrado solo lusitano não há lugar para seres subhumanos. Espera ainda não temer as ameaças do governo brasileiro nem do presidente macaco Lula da Silva. Um grande vestígio dessa época é esse canal aqui de um português. Basicamente o canal dele é insultando o macaquilo de todas as formas. O senhor Bacalhau não tinha só essa conta, mas também outra que mostrava reportagens de anos atrás como meio de zombar dos brasileiros, zoando a forma que a gente fala o inglês. O fato de haver muitos homens brasileiros se assumindo travestir e roubando,
até falando coisas pesadas, como que os brasileiros são filhos de escravos. Inclusive o surname dele é uma sátira racista, fundido a palavra brown e brasileiro, que traduzindo ficaria algo como parduzileiro. Então chegamos em 2024, e brigas entre brasileiros e tugas ficaram piores. Memes revividos como Guiana Brasileira, que por sinal foi feita em 2020, foram revividos. Canais como Euronews Português, onde há sessões de comentários de tugas fazendo xenofobia gratuita contra brasileiros. E no final, são ambas nações tão parecidas que brigam entre si, como Colômbia e Venezuela, México e Guatemala, Rússia e Ucrânia. Nações irmãs que por algum motivo se odeiam.